Nós vamos entrar, para entrarmos na palavra, quero agora, mais uma vez, dar a paz do Senhor a todos vocês que estão chegando agora, né? Tem algumas pessoas chegando agora. Agradecer a Deus por vocês, né? A vocês que não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante, né? Faço curso aqui no meu lar, transmito para todos vocês, para abençoar todos vocês. Nós aqui não pedimos nada, irmãos, nós não pedimos dinheiro, não pedimos nada. A única coisa que nós desejamos, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus conforte a cada um de vocês, console a cada um de vocês, resgate cada um de vocês que estão aí do outro lado. Nós aqui, a nossa intenção é fazer com que vocês aí do outro lado recebam Deus e entendam que todos nós temos que ser dependentes de Deus, somente isso. Deus, Ele nos quer na sua total dependência, irmãos. Quando você depende de Deus, irmãos, para as coisas, tudo é mais fácil, tudo é mais fácil, tudo é mais simples. Quando você depende de outra pessoa, aí fica difícil, porque nem sempre essa pessoa tem interesse em te ajudar. Quando você depende de ministério, nem sempre o ministério quer te ajudar. Quando você depende do pastor, tem pessoas que, quando o pastor muda de igreja, ele quer parar de ir para a igreja. E por essa razão que eu falo, nós aqui temos um compromisso de fazer com que vocês se tornem dependentes de Cristo, não de igreja, não de religião, nem nada disso, porque a Bíblia não prega isso. Amém, irmãos? Eu quero desejar a todos vocês um grande Shalom Aleichem, a todos vocês que estão chegando agora, tá bom? Graças a Deus, estamos neste domingo vivos, saudáveis, e vamos prestar nosso culto a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, como é de sempre, é normal, eu sempre falo para os irmãos, acompanhe a leitura. Pode sentar. Pode sentar aí. Acompanhe a leitura. É muito importante estarmos sempre acompanhando a leitura. Por quê? Porque quando você acompanha a leitura, não tem como alguém falar, não, o que ele falou não está lá. Porque você acompanhou. Então, não dá legalidade para o diabo tirar essa mensagem do seu coração. Não é verdade? Então é muito importante, irmãos, a gente estar sempre acompanhando. Está sempre acompanhando. Está sempre acompanhando a leitura. Eu leio aqui e você acompanha. Tá bom? O nosso texto inicial hoje é lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 e 2. Foi, Efésios 5, capítulo 1, capítulo 5, ó. Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quero agradecer ao Augusto aí que está toda semana nos acompanhando, abençoando aí com a sua presença. Deus abençoe, Augusto. Estamos orando por você, tenho certeza que você também está orando por nós. A palavra de Deus fala assim, irmãos: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício, como um aroma suave. Irmãos, Paulo fala assim, irmãos, sede meus imitadores, sejam imitadores de mim, como eu fui de Deus, de tanto que o homem sofreu pelo Evangelho. Irmãos, por que nós temos que imitar a Jesus? Por que nós temos que imitar a Jesus? Porque ele foi o único que deu um bom exemplo em tudo. Irmãos, se vocês quiserem imitar a mim, vocês vão perceber que eu sou digno, irmãos. Vocês vão perceber que eu tenho minhas falhas como as mesmas falhas que vocês têm aí do outro lado. Todos nós somos pecadores e temos as nossas falhas. A Bíblia fala que Deus olhou do céu, viu para a terra e não viu um justo sequer. Ninguém é justo o suficiente para ser imitado, irmãos. Mas Jesus, ele pagou o preço, aleluia. Jesus, ele pagou um grande preço. E às vezes eu sempre me pego pensando, o que Jesus faria numa situação dessa que eu me encontro nesse momento? Eu me deparei com a situação e eu não sei o que eu faço. O que Jesus faria na minha situação? O que Jesus faria nessa situação que eu estou passando? Será que Jesus agiria da forma que eu agi? Será que Jesus tomaria as mesmas decisões que eu estou tomando agora?
Porque, irmãos, é muito fácil você falar algo da sua boca, como os escribas e os fariseus falavam, pregavam, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Eles não viviam. Mas a Bíblia fala para nós vivermos o Evangelho cada dia. E nós, irmãos, temos que pregar o Evangelho com a nossa vida. Porque você abrir uma Bíblia e você falar das coisas que nela tem é fácil. Mas eu quero ver você viver as palavras que você vai pregar no dia a dia. Porque cada palavra que você prega, irmãos, você vai dar conta. E cada palavra que você prega, ela te confronta. Principalmente a pessoa que está na liderança. Quando você prega aquilo, é porque você tem que viver aquilo. A palavra vem para o pregador, para depois o pregador passar para adiante. O que Jesus faria nessa situação? Se você está passando por uma situação difícil, irmãos, se você está passando por uma situação difícil, pergunte, se faça essa pergunta, leia os evangelhos, se pergunte e faça essa pergunta para você mesmo. Será que essa atitude minha, que eu estou tomando hoje, será que Jesus tomaria essa atitude? E se a resposta for sim, irmão, pode tomar essa atitude. Pode fazer, que sem dúvida você estará fazendo o que é correto. Irmãos, eu tenho observado, eu tenho visto, as pessoas jovens não querem mais nem ter os pais como espelho. Os jovens de hoje, eles não querem nem mais ter os pais como espelho. Muitos dos pais hoje têm uma vida correta, uma vida certa, e os filhos, irmãos, estão tomando caminhos, rumos diferentes. A internet, irmãos, ela está bombardeando os nossos jovens de uma maneira que a gente às vezes nem imagina o que está acontecendo na cabeça desses jovens. Sendo bombardeados com mensagens, e nem sempre essas mensagens são mensagens boas. Antigamente, os jovens, os meninos queriam ser jogador de futebol, e as meninas queriam ser princesa. Modelo. Hoje em dia, irmãos, todo mundo quer ser youtuber. Quer ser youtuber? Todo mundo hoje quer ser youtuber, irmãos. Todo mundo hoje quer ser youtuber. Irmão, coisa mais fácil do mundo. Você grava um vídeo, se explodir, você ganha dinheiro. Se não explodir, você vai tentando para ver até quando, né? Mas como é fácil ganhar dinheiro na internet? Vocês já pararam para perceber? As pessoas hoje fazem um videozinho. Irmãos, o cara faz vídeo consertando uma fechadura, outro faz vídeo pintando não sei o que, outro faz vídeo tirando um pedaço de piso, outro faz vídeo dando comida pra galinha. Explodiu, o cara ganha dinheiro, todo mundo quer ser youtuber, irmão. E essas pessoas, elas estão contaminando os jovens com isso, impregnando na cabeça do jovem que todo mundo possa ser youtuber. Hoje em dia ninguém quer mais estudar, é só youtuber. Não que o youtuber não estuda, mas eu falo assim, as pessoas pensam assim, puxa, se eu fizer um vídeo e estourar, eu não preciso nem estudar, não preciso fazer faculdade, não preciso fazer nada, pra mim já tá bom. Tem gente aí ganhando 30 mil, 40 mil por mês só com um negócio de vídeo, irmãos. E essas pessoas, elas estão sendo espelhadas pelas outras pessoas. As outras pessoas estão almejando fazer a mesma coisa que essas pessoas. Elas estão querendo imitar esses youtubers, estão querendo imitar essas pessoas que estão nas redes sociais. E eu falo para você, irmão, eu falo para você sem medo de errar. Imitar Jesus é muito difícil nos dias de hoje. É muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que imitar Jesus é muito difícil no dia de hoje? Porque Jesus, irmão, ele fazia o que era certo, mesmo quando não tinha ninguém vendo. Jesus, ele fazia o que era correto, mesmo quando as pessoas não viam. Jesus estava sempre fazendo o que era correto. Quando ele falava para as pessoas assim, ó, ame os seus inimigos, ele já estava amando o inimigo dele. Quando ele chamou os 12 apóstolos, um no meio dele era um inimigo, e mesmo assim ele amava, ele sabia que ele ia ser traído por aquele homem, mas mesmo assim ele amava aquele homem. Ele não tratou ele com indiferença, irmãos. Ele não tratou aquela pessoa com indiferença nenhuma. Ele cuidou dele, ele ensinou ele deu poder para ele, como deu para os outros 11. Você vê como Jesus é maravilhoso, irmãos? E Jesus ensinava, mas antes de ensinar, ele
ele era o exemplo daqueles que ele ensinava. Como a palavra diz, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E ele sempre foi exemplo para essas pessoas. Jesus, irmãos, ele é digno de imitar? Sim. Ele é digno de toda honra e glória? Sim, irmãos. Vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Para vocês verem uma coisa maravilhosa. Eu não quero entrar nos selos, tá, irmão? Só quero mostrar para vocês uma dinâmica, sabe? Lá no capítulo 5 fala assim, ó. Quando João estava lá na ilha de Patmos, irmãos, que ele estava escrevendo a revelação do Apocalipse, Deus levou ele até, sabe, irmãos, Deus levou aquele homem até uma visão tão maravilhosa, e ele compartilhou com a gente, e é muito, muito maravilhoso o que ele escreveu. E eu me admiro, fico maravilhado com as palavras que esse homem colocou na palavra de Deus. Lá no capítulo 5 ele fala assim, ó, então observei na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro na forma de um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Irmãos, ele viu um trono e viu alguém sentado nesse trono. Nós sabemos que é Deus, Jeová. E na mão de Jeová tinha um livro no formato de um rolo e escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. E viu também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro que está e de ler, romper os selos? No entanto, não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou que ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Irmãos, naquele momento ele chorava, porque ele sabia a importância daquele livro. Ele sabia que aquele livro precisava ser rompido, aqueles selos, e alguém precisava abrir, mas no céu não havia ninguém digno. Ó, irmãos, Deus estava lá, Jeová. Ó, no céu não havia ninguém digno, na terra não havia ninguém digno, e nem embaixo da terra, nem no mar não havia ninguém digno. Irmãos, os pergaminhos, os selos, antigamente, quando a pessoa mandava uma mensagem para alguém, eles mandavam um pergaminho e mandavam com selo, né? E somente a pessoa que era endereçada aquele pergaminho podia abrir. Então, se não tivesse endereçado para a pessoa, ele não podia abrir. Não podia abrir. Quem abrisse ia responder. Mas qualquer pessoa podia abrir, sim, mas ela iria responder. E tinha províncias que eram punidas até com a morte. A pessoa que abrisse uma correspondência que era endereçada para outra pessoa. E aquele pergaminho, aquele livro, irmãos, estava interessado a alguém. Vamos saber para quem estava interessado? Deus é maravilhoso. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aleluia! Glória a Deus. Nisto aconteceu que reparei que no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e o pegou, o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que era Jeová. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia, irmãos. As nossas orações serão apreciadas por Deus. Cheia aquela taça de ouro, cheia das nossas orações. Não deixe de orar, não deixe de buscar, de colocar nos pés do Senhor todas as suas ansiedades. Quando você estiver no seu quarto orando a Deus, coloque nas mãos do Cordeiro as suas ansiedades. Nenhuma lágrima que você derramar, irmão, será esquecida por Deus. Todas as suas orações serão apreciadas por Deus.
Abrir o seu selo, porque 9, né? E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Irmãos, olha que maravilha. Por isso que eu posso falar para vocês, irmão, ninguém tem a chave no céu, irmão. Religião não tem chave de céu. Eu vejo algumas pessoas que têm algumas certas religiões que acham que eles têm a chave do céu, que eles vão abrir o céu, eles vão entrar, depois eles vão fechar a porta e ninguém mais entra. Irmãos, o reino de Deus não é constituído de religião. O Cordeiro de Deus, ele não morreu por religião, irmãos. Ele estava lá, ele era digno, ele tomou o pergaminho, ele abriu e ele tomou para si, porque ele morreu e o seu sangue pagou o preço por todas as nações. Irmão, Jesus que pagou o preço, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, 11. Então reparei, e também ouvi uma voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e milhares, ó irmãos, milhares e milhares, de milhões e milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza e sabedoria, força e honra, glória e louvor. E em seguida ouvir todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e do mar, tudo que nela há, que exclamavam ao que está assentado no trono e o Cordeiro, que seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciões igualmente prostraram-se e o adoraram. Irmãos, Jesus, ele é digno. Aleluia. Você está vendo por que a gente tem que esse Jesus, esse Deus maravilhoso, irmão, ele é digno. Ele é digno. Ninguém mais é digno, irmãos. Somente ele é digno. Porque ele, irmãos, ele se entregou. Ele entregou a sua vida, e o seu sangue derramado nos purificou de todos os pecados. E ele é o único que é digno de abrir, irmãos, aquele livro, porque está endereçado a ele. Não está endereçado mais a ninguém, está endereçado a ele. Você está vendo por que nós temos que imitar esse Jesus? Por que nós temos que imitá-lo? Porque ele é digno. Todo poder e glória foi dado para ele no céu, na terra e debaixo da terra. Glória. Aleluia, irmãos. Ninguém mais é digno. Somente Jesus é digno da tua adoração. Somente Jesus é digno de você se prostrar diante dele e o adorar. Porque ele pagou o preço, irmãos. Ele pagou um preço muito alto por isso. Ele veio, ele sofreu, ele foi provado no fogo aqui na terra. Em tudo que ele foi provado, em nada ele pecou. Aleluia. Ele foi merecedor de tudo que está acontecendo com ele neste momento. De nós estamos aqui adorando ele, prestamos nossos cultos a ele. A palavra de Deus fala que em nome de Jesus, irmãos, é em nome de Jesus os demônios fogem da presença do nome dele. É em nome de Jesus que pessoas mortas levantaram das suas sepulturas. É em nome de Jesus que pessoas são restauradas. Pessoas que estavam sendo escravas do diabo são restauradas pelo nome dele. O nome poderoso, irmãos, é chamado Jesus de Nazaré. É um nome poderoso. É um nome, irmãos, que todos os espíritos maus tremem quando escutam esse nome. E ele é digno. Aleluia. Glorifica esse Deus maravilhoso. Porque só Jesus é digno, irmãos. Ninguém mais é digno, somente Jesus. Ele é digno do meu louvor, da minha adoração. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Não se preocupe, irmãos,
Não se preocupe com o que há de vir no dia de amanhã. Não se preocupe com o que está acontecendo na nossa nação. Não se preocupe com nada. Porque os sinais seguirão os que crerem. E os que crerem no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu vejo muitos cristãos assim, irmãos, abatidos pelas coisas que estão acontecendo. Cristãos que estão sofrendo porque sofrem por causa da injustiça que está acontecendo. Irmãos, todas essas coisas estão escritas. Tudo isso tem que acontecer para que o Filho do Homem se manifeste, para que Jesus venha, irmãos. A necessidade que todas essas coisas aconteçam. Quando Jesus estava aqui fazendo o seu ministério, irmãos, todas as coisas que estavam escritas, Ele fez, porque Ele não queria que todas as coisas que foram escritas, predestinadas pelos profetas, Ele não fizesse. Ele permaneceu e fez todas as coisas certinho. Olha, eu vou entrar lá com o jumentinho porque estava escrito. Tudo que Ele fez, irmãos, era porque estava escrito. E nós, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que imitá-lo. Quando você estiver passando por uma situação de dificuldade, uma coisa de difícil fazer, irmãos, pense no quanto Jesus sofreu por mim e por você. Pense em quantas marcas que foram deixadas nas suas costas por mim e por você. Quanto sangue Ele derramou por mim e por você. Quando você estiver passando por aflição, quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver sendo perseguido, pense, porque Jesus foi perseguido também. Quando você estiver sendo martirizado, quando você estiver sendo humilhado, como Jesus foi humilhado, irmãos, esbofetearam o rosto dele, cuspiram na face dele. Pense nessas coisas. Nós temos, irmãos, um grande exemplo no nosso meio, que se chama Jesus de Nazaré. Ele é o nosso maior exemplo. Nós temos o direito e dever de imitá-lo em todas as coisas que Ele fez. Quando Ele foi colocado à prova, irmãos, Ele suportou. Ah, irmãos, mas Jesus era Deus, mas Ele estava em carne. Ele estava em carne. E tudo que Ele passou em carne, irmãos. Quando Jesus teve fome no deserto, Ele teve fome porque Ele estava em carne. Quando agrediram Ele sofreu as dores porque Ele estava em carne. Quando colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, os espinhos entrou, Ele sofreu as inflamações na cabeça dele, Ele estava em carne. Quando Ele pediu água que deram vinagre, que amargou sua boca, Ele estava em carne, irmãos. Não pense você que Jesus estava em carne, mas ele venceu o mal porque Ele era Deus. Não, Ele estava em carne. Ele foi obediente ao Pai. E Ele sofreu tudo isso por mim e por você. Ele sofreu por mim, irmãos, e por você. Então nós temos que dar honra a Ele. A toda honra é dada a Ele. Porque Ele sofreu por mim e por você. Ele carregou sobre as suas costas todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as coisas que nós carregávamos, todos os pecados que nós carregávamos foram depositados nas suas costas, irmão, nos seus ombros. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, porque Ele sofreu, irmãos. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso que morreu por mim, por você e pelos seus filhos. Irmãos, você daria um filho seu para morrer por alguém? Você daria um filho seu para morrer por alguém? Eu não daria, irmãos. Eu não daria. Mas Deus deu o seu único filho. O seu único filho, primogênito, unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê. Aleluia! Aleluia, irmãos! Como Deus é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós. E Jesus carregou um peso muito grande, irmãos. Você imagina, irmãos, no meio de todas aquelas pessoas que estavam batendo, chicoteando, chutando, cuspindo nele, muitas pessoas ali eram pessoas que Jesus tinha curado, pessoas que Jesus tinha ressuscitado, pessoas que Jesus tinha libertado, tinha feito enxergar novamente. E essas pessoas estavam ali no meio daquelas pessoas e nada fizeram. Quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus. Irmãos,
A palavra de Deus fala assim, lá em Marcos 15:16, fala assim: todo aquele que nele crê, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Se você crer e você for batizado, você será salvo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e todo aquele que crê, quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Irmãos, existe a necessidade de nós acreditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Existe a necessidade de nós acreditarmos na palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus, você vai se batizar. E se você vai se batizar, é porque você crê. E se você se batizar e você crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu por todos nós, você será salvo em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar para você, nesta noite, que deseja fazer parte dessa grande multidão que herdará a terra, que ficará na terra e será comandado por Jesus aqui na terra, por milênios. Eu quero que você levante a mão, eu quero que você creia, eu quero que você confesse com a sua boca aí do outro lado. Confesse com a sua boca: eu creio em Jesus. Aleluia, Jesus. Para que o Espírito Santo faça morada na sua vida. Para que o Espírito Santo de Deus perdoe seus pecados. Para que o Espírito Santo de Deus venha a convencer você de todas essas coisas. Irmãos, a necessidade que nós venhamos a crer. Com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca confessamos. Então você confesse para Deus os seus pecados e aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E o Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. Aleluia. Aleluia. E aquele que tem um filho tem um pai. E aquele que tem um pai tem um filho. Aleluia. E são três que testificam dele: o sangue, a água e o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. É muito difícil imitar a Jesus, porque Jesus foi perfeito em tudo. Mas não se preocupe não, irmão, se você tentar e não conseguir. Mas o importante é você tentar. Porque a nossa carne, Deus conhece a nossa carne. Deus sabe que a nossa carne é fraca, que nós somos pecadores. Não que isso vá nos justificar de algum pecado, mas que Deus conhece as nossas fraquezas. E Ele sabe até onde nós podemos vencer. Deus sabe. Paulo falava, irmãos, que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Porque o pecado já morava nele, já habitava nele. E é uma tormenta o pecado. Mas Deus sabe até onde nós possamos ir, até onde nós podemos ir. Deus sabe até onde as nossas forças podem nos levar. Então se você foi até onde as suas forças podem te levar, fique em paz. Glória a Deus. Descanse em Deus, porque você fez a sua parte, irmãos. Você pode até um dia cair, mas Deus vai te levantar novamente. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Fica tranquilo. Fique em paz. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por você que está sentindo fraqueza espiritual. Eu quero orar por você que está precisando de uma renovação espiritual. Eu quero orar por você que está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador esta noite. Eu quero falar para você que Deus tem contemplado as tuas petições. Verdade. E no momento certo, irmão e irmã, Deus fará jus a tudo aquilo que você está pedindo, desde que as suas petições sejam justas. Deus não vai fazer, irmão, eu quero um helicóptero, quero um avião, não. Mas se a sua petição for justa, peça para o Espírito Santo te ensinar. Espírito Santo de Deus, me ensine aquilo que eu tenho que pedir. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, me ensine aquilo que eu tenho que pedir para Deus. Que até isso o Espírito Santo nos ensina, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é completo, irmãos. Deus é completo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento,
para pedir para que o Teu Espírito Santo venha perdoar, Senhor. Venha fazer morada, Senhor. Venha renovar, Senhor. Venha restaurar, Senhor, todas essas vidas. Ó Pai, renova, Senhor, Espírito Santo. Faz morada, Espírito Santo. Venha perdoar, venha convencer, Espírito Santo, em nome de Jesus. Convence, Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus seja louvado na sua vida. Irmãos, não se preocupe se você está fraquinho. Não se preocupe se você está caminhando a passos curtos. Não tem problema. O importante, irmãos, é você saber que você, sem Deus, você não é nada. Se você sabe que sem Deus você não é nada, irmãos, Deus estará sempre te trazendo um subterfúgio na sua vida. Ó, aquele que se acha forte, uma coisa. Aquele que se acha fraco, outra coisa. O único problema, irmãos, muitas das vezes, é aquele que nem se acha forte, nem se acha fraco. Ele está sempre ali equilibrado. Essas pessoas são difíceis para Deus chegar. Então, se você está bem, se está forte, amém, aleluia. 1-0 para você, glória a Deus. A Bíblia fala assim, aquele que está em pé, que cuide para que não caia. E aquele que está fraco, nós que estamos fortes, temos que administrar esses que estão fracos. O problema é aqueles que nem está forte nem está fraco, e estão no meio. São as pessoas mornas, que acham que não precisa de Deus, que acham que não precisa fazer isso, que acham que não precisa fazer isso. Essas são as pessoas difíceis para Deus. Então, se você é uma dessas pessoas, abra o coração para Deus. Abra o coração para que Deus possa entrar no seu coração, possa fazer morada na sua vida, para que Ele possa te reestruturar e Ele vai te ensinar. Jesus, Ele ensina. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Ó, eu peço para Deus dar uma semana maravilhosa para todos vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Desculpa eu não estar de terno, está muito calor. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos. E que domingo que vem nós possamos estar aqui, eu e você. Um encontro marcado aqui às 18 horas. Que Deus venha prover esse novo encontro aqui. Deus abençoe, Shalom Aleichem a todos vocês. Aleluia. Deus seja louvado na vida de todos vocês. Que Deus abençoe, que não aconteça nenhum tipo de situação ruim com vocês. Que Deus abençoe os seus filhos, que proteja vocês e seus filhos nas idas e nos retornos dos seus trabalhos e da escola, da faculdade, e que vocês possam estar aqui domingo que vem, às 18 horas de novo, com todos nós. Amém? Vamos dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo possa estar com todos nós aqui, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.